No vídeo de hoje eu vou falar aqui um assunto um pouco polêmico, porque eu quero falar aqui sobre os adventistas do sétimo dia. E o que eu vou falar aqui não se trata de uma crítica, mas sim de uma constatação. Mesmo assim, eu acredito que muitos adventistas vão torcer o nariz, mas é um vídeo necessário. Olá a todos, meu nome é Marcelo Santos, aqui do canal Alvo da Consciência, e hoje eu quero desmistificar algumas afirmações feitas pelos adventistas do sétimo dia. E o motivo desse vídeo é que esses dias eu estava ali no TikTok dando uma olhada e de repente me deparei com algumas afirmações que uma senhora fez sobre os adventistas do sétimo dia, de como as pessoas enxergavam os adventistas do sétimo dia, e ela dizendo as suas verdades, dizendo que as pessoas achavam do adventista era mentira, e ela dizia as suas verdades. E eu apenas comentei ali no TikTok sobre um ponto que eu não concordava com os adventistas do sétimo dia, um ponto não, vários pontos. Percebi que ela despejou ali umas enxurradas de afirmações, mas afirmações daqueles jargões que os adventistas sempre costumam dizer para as pessoas bem leigas, e me chamou de perseguidor, me chamou de anticristo e me chamou também de fariseu, só porque eu questionei os pontos que aquela senhora estava falando sobre o adventista do sétimo dia. Então, como que a gente vai escrever ali, é ruim a gente dar resposta, esse vídeo aqui eu quero mostrar aqui os pontos que eu discordei do adventismo do sétimo dia e discordo totalmente, e quero dizer também que se você de repente quiser argumentar sobre meu vídeo, não esqueça de assistir ele inteiro para que você tenha então uma visão completa daquilo que eu vou falar aqui sobre a visão dos adventistas do sétimo dia, que para mim está totalmente equivocada. E quero ressaltar também que tudo aquilo que for dito aqui, não estou inventando nada, eu falo de conhecimento de causa, então não vai ser apenas uma crítica, mas apenas uma constatação sobre aquelas doutrinas fundamentais dos adventistas do sétimo dia. E uma das coisas que eu contestei é quando ela disse sobre o adventismo, e ela disse bem assim: cremos e seguimos unicamente a Bíblia e todas as nossas doutrinas estão baseadas na Bíblia. E isso eu posso dizer e afirmar que isso é uma tremenda de uma mentira. Porque, além dos adventistas, eles usarem a Bíblia, assim como qualquer outra religião usa a Bíblia, eles também têm lá a sua profetisa, chamada Ellen Goldwhite, que é a cofundadora do adventismo do sétimo dia, e os adventistas usam os escritos de Ellen White no mesmo pé de igualdade com a Bíblia, aquilo que as outras religiões cristã, protestante, não fazem. Eu sei que muitos adventistas vão dizer agora: não, você está mentindo, nós não consideramos os escritos de Ellen White como a segunda Bíblia. Sim, realmente, no público aberto, é isso que os adventistas dizem. No público aberto, na mídia, em uma pregação de campo, mas só que internamente eles dizem sim, com todas as letras, que eles consideram que Ellen White tem a mesma inspiração do que a Bíblia. É claro que para mim isso é indiferente. Por quê? Eu sei que a Bíblia ela é um livro mitológico. Ela é um livro que é interpretado totalmente equivocado por todas as religiões. Para mim é indiferente. Até se comparasse a Bíblia no mesmo pé de igualdade com os livros de Ellen White, para mim não faz diferença nenhuma, porque poderia ser realmente a mesma coisa. Isso dentro da religião cristã, isso dentro do crivo dos protestantes, isso aí está totalmente errado e é uma mentira. Agora eu quero que você preste bastante atenção, porque eu quero falar aqui
de um escrito de Ellen White, que ela tem lá nos seus primeiros escritos, sobre uma visão que ela teve. E eu vou aqui parafrasear o que ela disse, que ela contempla ali a visão a respeito dos fins dos tempos. E ela contempla também uma grande multidão. E essa grande multidão, ela estava angustiada, ela estava em agonia lá nos fins dos tempos, como é descrito ali nos primeiros escritos. E naquele momento da visão, ela ouve uma voz, e essa voz, ela reflete aquele versículo do livro de Daniel, que fala: pesado foste em balança e achado em falta. E ela pergunta para o anjo dela, porque ela tinha um anjo que acompanhava ela, segundo a história, quem era aquela grande multidão que ela estava vendo? Aquela multidão que estava em sofrimento. E o anjo responde para ela que aquela grande multidão, no qual foi dado aquele brado, pesado foste em balança e achado em falta, significava aquelas pessoas que um dia tinha guardado o sábado, um dia tinha conhecido ali as doutrinas adventistas, e depois de ter conhecido as doutrinas adventistas e guardado o sábado, as pessoas abandonaram. As pessoas resolveram praticar outra fé. As pessoas resolveram ir para outro lugar, ir para outra igreja. As pessoas resolveram não seguir mais com aquilo que tinha aprendido na Adventista e seguir o seu caminho. Mas aquelas pessoas que estavam ali em sofrimento é porque elas já estavam para ser condenadas. Agora, a pergunta que eu faço para você, se você é um sincero adventista, ou um simpatizante adventista, ou um membro da igreja adventista, ou um obreiro, ou um pastor, ou um ancião da adventista, ou um teólogo, ou um professor da igreja adventista, aonde que isso e essa doutrina está aqui nessa Bíblia? Essa Bíblia velha que eu tenho aqui e conservo ela, eu queria que você me mostrasse onde isso está na Bíblia, porque eu estou quebrando aquele argumento, estou quebrando aquela tese, estou quebrando aquela objeção que a moça disse lá no vídeo, que todas as doutrinas da Adventista, que tudo que está lá é baseado na Bíblia. Agora me mostra na Bíblia aonde tem base de que as pessoas que praticaram o Adventismo, que aprenderam lá, guardaram o sábado, saíram de lá e agora pertencem a uma grande multidão que serão condenadas. Agora falando um pouco aqui sobre a data 22 de outubro de 1844, não quero falar de todo o enredo em si, mas extrair apenas o argumento que me interessa aqui para o vídeo de hoje. Eu quero extrair aquela parte onde fala sobre a doutrina do santuário, onde eles acreditam que Jesus, depois que morreu, passado aí centenas de anos, agora Jesus, em 1844, ele sai do lugar santo e ele entra dentro do Santo do Santo como um ato de purificação. É claro que isso aí é tirado lá do mito de Êxodo. Só que nem para explicar para as pessoas que tudo que ocorreu ali no Êxodo foi exatamente um mito. E olha que quando nós falamos do Adventismo, nós estamos falando de pessoas que são teólogas, pessoas que têm um conhecimento profundo na arqueologia. Eu poderia citar aqui alguns nomes, como Rodrigo Silva, como os professores que tem lá, que têm licenciatura, que lecionam em faculdade. E eles conhecem a história do mito, só que traz isso como real para o povo e tem uma invenção em cima, que é o mito em cima do mito. Você já viu isso? O mito do santuário, onde Jesus passa do santo lugar e entra no santo do santo. Eles pegam o mito que já existe e formula um outro mito. Mas a pergunta que eu quero dizer aqui é mais simples, para o vídeo não ficar muito comprido. Aonde é que mostra que Jesus, ele sai do santo lugar e entra no Santo do Santo em 1844? É claro que os adventistas, nesse momento, eles vão usar uma inferência ali do santuário do livro de Êxodo para tentar explicar essa visão que foi tida também ali, para tentar inferir no texto, inserir no texto aquilo que o texto não está dizendo.
Mas daqui a pouco eu falo de uma vez sobre as inferências que são feitas dentro de um texto. Antes de falar, eu quero só falar mais um argumento aqui que eu questionei e a moça não tinha conhecimento nenhum. E eu queria colocar aqui também no vídeo. Aonde está na Bíblia, aqui, quando ela diz que todas as doutrinas do Adventismo era feita baseado na Bíblia? Aonde está na Bíblia sobre as 3 fases do juízo que são tanto pregado e propagado pelo adventista do sétimo dia, exclusivamente pelos adventistas do sétimo dia, onde fala que as 3 fases do juízo, a primeira fase sendo a fase da investigação, depois a segunda fase sendo a fase da confirmação e depois a terceira fase, que era a fase da execução. E nós percebemos que não somente os adventistas, mas todo o cristianismo e o protestante, para tentar provar alguma coisa, eles vão pegando a Bíblia e vão costurando. Eles pegam um versículo aqui, outro aqui, e vai emendando os versículos para formular uma doutrina. Então, faz-se inferência, eles podem dizer, não, escrito dessa forma não está, que você está dizendo não, mas o texto infere-se. Há uma inferência que nós podemos considerar assim. Agora veja, essa questão de inferência que as religiões praticam, eles fazem inferências de um assunto, de uma doutrina, só que essa inferência que eles fazem, elas não servem para nenhuma igreja mais, para nenhum segmento religioso mais, apenas para eles. E por que que eles fazem isso? Agora veja, se eu pertenço à religião A, vamos supor que eu pertenço ao adventismo, eu pego alguns textos para fazer inferência, para provar uma doutrina, e eu considero que essa inferência ela é legal, ela pode ser praticada, então por que a religião adventista não aceita também as inferências que outras religiões fazem a respeito da Bíblia? Se você pegar as doutrinas pentecostais, que a igreja adventista não concorda, mas é cima de inferências. Se você pegar a doutrina, por exemplo, do Cristão do Brasil, se você pegar as doutrinas do Espiritismo, se você pegar as doutrinas dos Testemunhas de Jeová, quando eles falam a respeito do sangue, é claro que não está escrito que não pode doar sangue. Só que se faz uma inferência no texto que o texto não está dizendo aquilo, quando você analisa o texto dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto temporal, dentro de um contexto histórico, e pergunta para o texto o que estava acontecendo naquele momento, o que o escritor do texto estava tentando passar naquele momento, só que eles não fazem isso. O análise que eles pegam é um texto que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, muito mais de 2000 anos, e tenta fazer uma aplicação para os dias atuais para tentar provar uma doutrina. E aqui também eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte, tanto o doutor Rodrigo Silva, quanto o professor Leandro Quadros, que também é doutor, eles têm uma mania nos seus vídeos de dizer que quando as pessoas vão ler a Bíblia, elas sofrem de um analfabetismo funcional, que elas não entendem o que está lendo. Só que eu pergunto, mediante essa circunstância que nós estamos aprendendo aqui, apresentando aqui, quem é na verdade que sofre de analfabetismo funcional? É uma pessoa que é simples, leiga, ignorante, que não tem muita intimidade com um texto nenhum, nem da Bíblia, nem um jornal, nem qualquer outra literatura? Ou são aqueles que são professores, que são teólogos, que são historiadores, que conhecem profundo tudo a respeito do grande mito que é a Bíblia e tenta fazer aplicações de textos antiquíssimos para aplicar, para provar uma doutrina recente agora. E isso tudo é para fazer valer e para justificar as doutrinas que a Adventista tem como sendo a única comissionada a pregar o Evangelho eterno. É claro, como eu disse no início, para as multidões, na hora da pregação, eles não dizem que é a única, mas internamente sim. Eles acreditam e ensinam para os seus membros que ela é a única igreja que vai pregar esse evangelho eterno. E até mesmo para você participar da salvação, você tem que pertencer ao grupo dos adventistas e guardar os mandamentos.
Aí eu queria pegar esses textos que são pincelados pela Igreja Adventista, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como eles dizem também, pega um pouquinho ali, um pedacinho aqui, para tentar juntar uma tese e pegar esses textos e colocar, por exemplo, para teólogos sérios, como por exemplo, pegar esses textos assim, vamos entregar para o doutor Fábio Sabino, que é um doutor gabaritado, professor de faculdade, mais de 15 anos, professor de grego, professor de hebraico. Vamos tentar analisar isso dentro da teologia neutra, para a gente ver se esses textos realmente estão em conformidade com aquilo que ele chama de Bíblia e verdade absoluta. Vamos chamar um outro acadêmico que atua lecionando há mais de 30 anos, o doutor, o professor Oswaldo Luiz Ribeiro, e vamos colocar esses textos para que eles dêem a sua opinião a respeito dessas comparações e dessas pinceladas que a Igreja Adventista dá para montar. Vamos perguntar a eles, já que eles são mais conhecidos dentro do mundo acadêmico, realmente esses textos têm apoio suficiente, se eles aguentam apenas o primeiro round dentro de uma crítica textual e histórica, uma crítica histórica textual. E eu digo para você, existem outros acadêmicos, mas eu vou ficar só nesses dois por enquanto. Esses versículos que eu citei aqui, essas passagens e essas doutrinas da Adventista do sétimo dia, ela não resiste nem um round dentro de uma crítica séria, uma exegese séria dentro do contexto histórico, aplicando uma crítica textual para poder ver se consegue montar essas teses que a Igreja Adventista tem para provar as 3 fases do juízo, para provar a data de 1844, para provar todas essas coisas e besteiras que a Adventista anda apresentando aí como sendo apresentando a única verdade que o cristianismo possui. E outras coisas também que eles dizem na mídia, e que a moça também diz nesse vídeo, é que a Adventista ela não é exclusivista. É que ela aceita também a pregação de outras igrejas e de que a salvação também vai vir pelas outras igrejas. Isso é uma mentira. Como eu falei, para as multidões, antes de você entrar no Adventismo, é isso que você vai aprender. Mas quando você entra lá, você é forçado a acreditar e a crer que apenas a Igreja Adventista ela é suficiente para trazer salvação para a humanidade, independente das outras, e que as outras não têm participação nessa fatia do bolo. Isso mesmo, eu já perguntei para pastores adventistas, e a pergunta minha foi: para que a humanidade seja salva, ela vai necessitar ouvir a mensagem do Evangelho Eterno, da Adventista, do sétimo dia, ou ela vai ser salva em outra religião também? Ele disse: não. Para que a salvação alcance o mundo, é preciso que esse evangelho seja pregado e apenas por nós que conhecemos toda a verdade, a não ser que outras igrejas aceitem a nossa verdade. Tanto é que quando você entra na Igreja Adventista e você veio de uma outra igreja, no qual você já se batizou em outra igreja, isso eles não têm como obrigatório, talvez, só que há uma pressão muito grande para que você pratique o rebatismo, porque eles dizem o seguinte: lá você conhecia uma parte da verdade. Olha só o que eles dizem. Isso que eu estou dizendo não é mentira, não, é verdade. Lá você conheceu uma parte da verdade. Aqui você está conhecendo toda a verdade. Se aqui você está conhecendo toda a verdade, aí eles usam aqueles textos de Atos, que eu não vou citar aqui para não ficar muito longe. Eles falam assim: agora que você está conhecendo toda a verdade, você precisa batizar de novo. A pessoa fica tão constrangida, porque ela olha para o batismo e fala: nossa, meu batismo não valeu, eu vou ter que batizar de novo. Tão exclusivista que é, as pessoas acabam aceitando isso e se batizando e se rebatizando ali na Igreja Adventista do sétimo dia outra vez. Mas isso é o de menos. Se isso fosse o problema, isso é o de menos. O problema é que quando a pessoa vai batizar, tem outro porém aqui, é que a pessoa tem que fazer uma declaração, tipo uma confissão. Ele tem uma folha, ele tem que decorar aquilo, de muitas coisas que ele vai ter que se abster, do café, de alguns tipos de chá, ele vai ter que se abster de outras coisas. Pode não ser assim hoje, mas era assim há pouco tempo atrás. E outra coisa interessante que eles dizem,
que as pessoas têm que professar ali no batismo com uma confissão é acreditar no dom profético de Ellen White. O requisito para que você batize na Igreja Adventista do Sétimo Dia é você confessar que acredita e que aceita os dons proféticos de Ellen White. Então veja bem, eles fazem as suas doutrinas baseado unicamente nisso que se chama de Bíblia, ou eles têm também uma outra Bíblia para ser aplicada? Então, se uma pessoa disser, não, eu vou batizar, mas eu não aceito Ellen White como tendo dom profético aí para nada, eu não vou fazer. Então eles vão pegar, retardar o batismo dessa pessoa e vai tentar com o tempo embutir na mente dele, através de alguns vídeos, através de livros, através de literatura de Ellen White, e fazendo aquela salada toda até a pessoa ela ter ali a certeza absoluta e confessar que Ellen White ela tem os livros inspirados, e assim, quando ele fizer a confissão e depois mais as confissões comuns de outras igrejas, aí a pessoa é finalmente batizada. E para encerrar aqui, teve uma vez que eu estava numa reunião do Adventismo, só para você ver como que eles consideram Ellen White como autoridade absoluta, até um pouco mais que a Bíblia. É verdade, porque as doutrinas deles estão baseadas no que a Ellen White falou, aí eles manipulam a Bíblia, os escritos que estão aqui, para tentar explicar aqueles fenômenos que Ellen White estava tendo durante a sua vida. Quem assiste o meu canal aqui sabe que é a posição que eu tenho da Bíblia. Aqui eu sei que é tudo histórias mitológicas contadas de diversos povos, que 95% do que está aqui não é verdade absoluta, não aconteceu. Vários mitos foram sendo costurados aqui nessa coxa de retalhos. Mas o que eu fico impressionado é que a Adventista se posiciona dentro das outras religiões protestantes como sendo a melhor, que tendo a única e absoluta verdade, com tantas pessoas que conhecem e são teólogas lá dentro. Entendeu? Então, outra coisa que eu ia dizer aqui, uma vez eu estava numa reunião que tinha ali vários pastores, muitos pastores. Essa reunião também tinha vários anciãos, vários diáconos, vários obreiros, muitos obreiros. E no meio dessa reunião surgiu uma discussão. E essa discussão era a respeito de um texto do livro do Apocalipse, que eu não me lembro agora. E um falava uma coisa lá a respeito desse texto, dando uma interpretação que ele achou mais razoável, e outro falava outra coisa, dizendo, não, não é assim. E ficou aquele embate. Não, é desse jeito. E o outro dizendo, não é desse jeito. Até que essa discussão demorou uns 15 minutos, ela estava até terminando já, quando alguém levantou a mão e falou assim, não, peraí, aqui nos escritos de Ellen White está dizendo assim, e falou a interpretação do versículo. Que Ellen White tinha no seu livro lá uma interpretação baseada naquela discussão. Aí o pastor, que era o pastor que estava presidindo ali, que é o pastor Mota, né, que eu acho que os adventistas vão conhecer ele muito bem, aqui da região nossa aqui de São José do Rio Preto. Aí ele falou assim, então acabou a discussão. Se Ellen White falou, está escrito, então ponto final, esta é a verdade. Olha só até que ponto que os adventistas consideram essa personagem histórica ali dentro do adventismo, né, como que eles consideram ela até mesmo acima de uma interpretação que era até mais relevante. Mas se está escrito no livro de Ellen White que é dessa forma, esquece a sua opinião, esquece a tua tese, esquece a sua teologia, esquece o que você aprendeu, esquece aquilo que te ensinaram. A verdade, então, que nós estamos passando é essa, porque Ellen White falou assim, então essa é a visão e morre por aqui e ponto final. E talvez você pense que eu estou exagerando, ou que eu estou mentindo, ou que eu estou aumentando alguma coisa. Eu não aumentei nada e não tirei nada. Eu falei exatamente como aconteceu um dos casos, apenas um dos casos. Então, respondendo aqui esse vídeo aqui, com apenas alguns argumentos, é claro, não tem como falar muito, né? Para responder mais, surgindo aí mais questões, a gente vai estar falando. Mas essa é a grande verdade sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que a grande maioria não conhece, não é crítica. O que eu disse aqui e o que eu estou dizendo, o que eu vou dizer, é apenas uma constatação daquilo que é. Se mudou, pode ser que tenha mudado. Aí, desconsidero o que eu falei, mas até onde eu sei, isso ainda é válido.
E tudo isso que eu falei aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam muito bem que não é nada contra os adventistas, que são pessoas muito boas. Eu tenho muitos amigos adventistas, gosto muito deles, são pessoas simpáticas demais. O que eu estou dizendo é com os sistemas, o grande sistema adventista, e não tem nada a ver com as pessoas adventistas, as pessoas que frequentam adventista. Gosto muito de todos eles. Onde eu encontro na rua, eu converso, paro com alguns, né? Outros não gostam muito de falar comigo. Eles até cortam volta, eles até instruído, muitas vezes dizendo, não fala com o Marcelo. Mas eu tenho outros amigos que não veem assim. E tudo que eu falei aqui foi baseado no grande sistema adventista. Nada contra as pessoas e os adventistas. Aqui é mais um vídeo do nosso canal Alvo da Consciência e até o próximo vídeo.